O relógio marcava 20h45 quando Camila e Gabriel chegaram ao restaurante. O lugar, conhecido por sua sofisticação, tinha um ambiente aconchegante, com luzes suaves que iluminavam as mesas elegantemente decoradas com arranjos de flores frescas. O som suave do piano ao fundo completava a atmosfera de romantismo que eles tanto desejavam para aquela noite especial. Era seu aniversário de casamento e a escolha daquele restaurante icônico parecia perfeita para celebrar a união que construíram ao longo dos anos. Camila, deslumbrante em um vestido azul marinho, tinha um sorriso que parecia iluminar o salão inteiro. Gabriel, impecável em um terno, não conseguia tirar os olhos dela. Os dois estavam imersos em uma troca de olhares que parecia trazer à tona memórias de momentos inesquecíveis que compartilharam. Risadas e conversas fluíam enquanto eles relembravam as aventuras que viveram juntos, desde viagens a lugares exóticos até pequenos momentos cotidianos que só o amor verdadeiro é capaz de transformar em preciosidades. Gabriel ergueu sua taça e fez um brinde. Falou sobre o quanto Camila significava para ele, como ela havia mudado sua vida e como ele estava ansioso para os muitos anos que ainda tinham pela frente. Camila, comovida, sorriu e levantou sua taça também, brindando ao amor que os unia. O vinho tinha um sabor refinado, perfeitamente harmonizado com os pratos que haviam escolhido. Mas enquanto brindavam, algo começou a mudar. Camila sentiu um desconforto sutil no estômago. Inicialmente, ela ignorou, achando que poderia ser apenas o efeito do vinho ou o nervosismo de estar em um momento tão importante. Contudo, à medida que o tempo passava, o desconforto se intensificava. Ela tentou manter a conversa fluida, mas sua mente estava distraída pela sensação crescente de que algo estava errado. Gabriel percebeu a mudança no rosto dela. "Está tudo bem?" ele perguntou, a preocupação começando a surgir em seu tom. Camila tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, uma forte vertigem tomou conta dela, fazendo o ambiente ao seu redor parecer balançar. O desconforto transformou-se em uma dor aguda que irradiava pelo corpo. Ela apertou a mão de Gabriel com força, seus olhos agora carregados de medo. "Gabriel, eu não estou me sentindo bem", conseguiu murmurar antes que seu corpo começasse a ceder. A partir desse momento, tudo aconteceu rapidamente, mas ao mesmo tempo em uma espécie de câmera lenta na mente de Gabriel. Ele viu a esposa perder as forças e cair em seus braços. As pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo, e logo o salão elegante do restaurante se transformou em um cenário de caos. Clientes e garçons correram em direção a eles, enquanto alguém já havia chamado uma ambulância. Gabriel estava ajoelhado ao lado de Camila, segurando-a com desespero, sentindo-se completamente impotente. Nunca havia sentido um medo tão profundo. A cena ao redor era de pura confusão, mas para Gabriel, o mundo parecia ter se reduzido à sua esposa desmaiada em seus braços. "Alguém, por favor, ajude!" ele gritou, sua voz quebrada pela urgência. Quando os paramédicos finalmente chegaram, tomaram o controle da situação com rapidez. Colocaram Camila na maca e a levaram para a ambulância. Gabriel seguiu de perto, recusando-se a deixar sua esposa sozinha naquele momento de incerteza absoluta. A viagem para o hospital foi um turbilhão de emoções. O medo que dominava Gabriel era indescritível, e ele só conseguia pensar em como tudo tinha mudado tão repentinamente. Chegando à sala de emergência, médicos e enfermeiros correram em uma frenética tentativa de estabilizar Camila. Gabriel foi levado para uma sala de espera próxima, mas ele mal conseguia se concentrar em qualquer coisa que não fosse o pensamento de sua esposa. Ele podia ouvir os sons dos monitores cardíacos e o murmúrio das conversas médicas através das paredes, criando uma atmosfera sufocante de urgência. O tempo parecia se arrastar enquanto os médicos tentavam, sem sucesso, identificar o que estava acontecendo com Camila. Ela estava inconsciente, seu corpo sem cor, a respiração irregular. Cada minuto que passava, o medo de Gabriel se transformava em desespero.
Horas se passaram, e apesar de todos os esforços da equipe médica, a condição de Camila não melhorava. O médico-chefe aproximou-se de Gabriel com uma expressão grave no rosto. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ainda não sabemos o que está causando isso. Precisamos de mais tempo para realizar exames e obter os resultados, mas temo que o tempo esteja se esgotando. Gabriel apenas acenou, incapaz de formar qualquer palavra que fizesse sentido naquele momento. Ele sentia o peso da impotência esmagando-o enquanto olhava para sua esposa, que parecia estar à beira da morte. Ele segurava a mão dela, na esperança de que, de alguma forma, sua presença ali pudesse fazer diferença. Então, algo inesperado aconteceu. Lívia, a faxineira que Gabriel havia visto mais cedo no hospital, apareceu à porta da sala de emergência. Ela olhava a cena com uma seriedade que fez Gabriel sentir um arrepio. Sem esperar ser chamada, ela se aproximou dele e falou em voz baixa. Eu falei com alguns dos médicos. Eles ainda estão tentando descobrir o que aconteceu, mas não há muito tempo. Se você me der uma chance, posso tentar ajudar. Gabriel olhou para ela confuso. Ela não era médica, isso ele sabia. Então, como ela poderia ajudar? Você não é médica. Ele começou a dizer, mas a expressão de Lívia era firme. Não, não sou, ela respondeu, mas havia uma confiança em seu olhar que fez Gabriel hesitar. Mas eu cresci em uma comunidade onde usamos tratamentos tradicionais. Eu já vi algo parecido com isso antes. Gabriel estava diante de um dilema. Deveria confiar em uma estranha? Alguém que não fazia parte da equipe médica, mas que parecia ter uma intuição única sobre o que estava acontecendo com sua esposa? Ele não sabia o que fazer. O desespero o pressionava, e a única coisa que passava pela sua mente era a possibilidade de perder Camila. O médico-chefe voltou com uma expressão ainda mais séria, admitindo que estavam ficando sem opções. Se não conseguissem estabilizá-la logo, Camila não teria muito tempo. Essas palavras foram o que Gabriel precisava para tomar uma decisão. Faça o que for necessário, disse ele, olhando de Lívia para o médico. Eu confio em você. Lívia saiu da sala rapidamente e voltou alguns minutos depois com um pequeno frasco de líquido escuro. Ela havia preparado um antídoto improvisado, algo que aprendera em sua juventude. O médico-chefe hesitou, claramente desconfortável com a ideia de permitir que alguém de fora da equipe interferisse, mas Gabriel insistiu. Eles estavam sem opções. O antídoto foi administrado. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor, enquanto todos aguardavam, cada segundo parecendo uma eternidade. Os monitores continuavam registrando os sinais vitais de Camila, mas nada parecia acontecer. Gabriel sentia o desespero crescer dentro de si, até que, de repente, algo mudou. Um leve suspiro escapou dos lábios de Camila. Foi quase imperceptível, mas suficiente para que Gabriel se aproximasse rapidamente. Ele segurou sua mão, agora sentindo um calor fraco que antes não estava ali. A cor começou a retornar lentamente ao rosto de Camila, e sua respiração, antes irregular, começou a se estabilizar. O médico olhou para os monitores e depois para Lívia, surpreso. A recuperação de Camila, embora ainda lenta, era um alívio para todos na sala. Gabriel sentiu uma onda de gratidão e alívio inundá-lo, mas também sabia que havia algo mais naquela situação, algo que precisava ser esclarecido. Ele não podia ignorar o desconforto que sentia em seu peito. O que havia acontecido com sua esposa? Como alguém que estava perfeitamente saudável horas antes acabara em uma situação tão crítica? E por que Lívia, uma simples faxineira, parecia saber exatamente o que fazer? Essas perguntas começaram a se acumular na mente de Gabriel enquanto ele observava Camila ainda sedada, mas agora com sinais claros de recuperação. O mistério ao redor daquela noite estava longe de ser resolvido. Gabriel mal conseguia acreditar no que acabara de presenciar. Camila, que minutos atrás estava à beira da morte, começava a dar sinais de recuperação. O som dos monitores cardíacos, que antes era irregular e alarmante,
agora mostrava um ritmo mais estável. A cor voltava lentamente ao seu rosto, e o desespero que tomava conta de Gabriel começava a ceder lugar a uma estranha mistura de alívio e incredulidade. Lívia, a faxineira, ainda estava ali, observando de longe, quase como uma sombra na sala. Os médicos trocavam olhares, claramente surpresos com a súbita melhora de Camila, mas não diziam nada. Eles estavam acostumados a lidar com situações extremas, mas o que acabara de acontecer fugia completamente de suas expectativas. O médico-chefe, que havia relutado em permitir que Lívia interviesse, olhou para ela com uma expressão mista de descrença e gratidão. Ele caminhou até Gabriel, suas mãos ainda segurando a prancheta onde anotava os sinais vitais de Camila. "Parece que sua esposa vai se recuperar", disse ele com um leve sorriso. "Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas, por enquanto, podemos respirar um pouco mais aliviados." Gabriel assentiu, mas seu alívio estava longe de ser completo. Embora estivesse grato por Camila estar melhorando, as perguntas que rondavam sua mente não lhe davam paz. Como aquilo havia acontecido? E como Lívia, uma pessoa sem qualquer formação médica, soubera o que fazer quando ninguém mais sabia? Ele olhou para a faxineira que permanecia em um canto da sala, observando tudo em silêncio. Gabriel sentia que ela sabia mais do que estava revelando. "Obrigado", murmurou ele, se aproximando dela. E Lívia ergueu os olhos para encontrá-lo, e algo em seu olhar o fez estremecer. Não era apenas a intensidade de sua expressão, mas a profundidade com que ela parecia enxergar através dele, como se soubesse mais do que qualquer um ali. "Fiz o que tinha que ser feito", disse ela, sua voz baixa, quase inaudível. "Mas isso ainda não acabou." Gabriel franziu o senho. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, tentando esconder o desconforto que sentia ao ouvir suas palavras. Lívia suspirou, como se estivesse considerando o quanto deveria revelar. "O que aconteceu com sua esposa não foi um acidente", ela disse finalmente, sua voz carregada de seriedade. "E se eu estivesse no seu lugar, não acreditaria que ela está segura ainda." As palavras pairaram no ar, pesadas e densas, mergulhando Gabriel em uma espiral de pensamentos e suposições. Não foi um acidente? O que ela queria dizer com aquilo? Como alguém poderia ter envenenado Camila em um restaurante tão sofisticado, em uma noite tão planejada e especial? Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, um médico entrou na sala, chamando Gabriel para falar sobre os próximos passos no tratamento de Camila. Ele olhou para Lívia mais uma vez, mas ela simplesmente assentiu, como se soubesse que ele precisaria de tempo para processar o que acabara de ouvir. Nas horas seguintes, Gabriel foi forçado a lidar com a burocracia do hospital, preenchendo formulários e conversando com a equipe médica sobre a recuperação de sua esposa. Camila estava estável, mas ainda sedada, e os médicos não tinham um diagnóstico claro do que havia causado sua crise. A única certeza era que, de alguma forma, Lívia havia ajudado a salvar sua vida. Quando finalmente conseguiu um momento de silêncio, Gabriel saiu para o corredor, sentindo a necessidade de clarear sua mente. A noite estava fria, e a brisa que entrava pelas janelas semi-abertas do hospital trouxe uma sensação de vazio que o incomodava. Ele encostou-se à parede, passando as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Deveria acreditar nas palavras de Lívia? A ideia de que alguém teria intencionalmente envenenado sua esposa parecia absurda, mas a maneira como tudo aconteceu, a rapidez e a gravidade dos sintomas de Camila, nada disso fazia sentido. "Gabriel?" A voz suave de Lívia o chamou de repente. Ele se virou e a viu caminhando em sua direção. A iluminação fraca do corredor dava um ar ainda mais enigmático àquela mulher, cuja presença parecia sempre carregada de mistério. "Eu sei que você tem perguntas", disse ela, sem rodeios. "O que aconteceu com Camila?" Gabriel foi direto ao ponto. "Você disse que isso não foi um acidente. Como pode ter tanta certeza?" Lívia o encarou por um longo momento antes de responder. "Eu cresci em um lugar onde aprendemos a observar sinais, a perceber o que os outros não veem,
começou ela, sua voz quase hipnótica. Quando olhei para sua esposa, soube que algo mais profundo estava em jogo. Os sintomas dela não eram naturais. Não eram algo que acontece de repente, sem uma causa. Gabriel sentiu o peso das palavras dela. Você acha que alguém tentou matá-la? Lívia hesitou por um momento, como se ponderasse se deveria compartilhar tudo o que sabia. Não posso afirmar com certeza, disse ela finalmente. Mas o que vi não me deixou dúvidas de que isso não foi um acidente. Alguém fez isso. Alguém colocou algo na comida ou na bebida dela. Gabriel sentiu um nó se formar em seu estômago. A ideia de que alguém tivesse envenenado Camila propositalmente era aterrorizante. Quem faria isso? Por quê? Você tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso? Gabriel perguntou, quase temendo a resposta. Lívia balançou a cabeça. Não posso dizer com certeza, mas acredito que vocês devem ser cuidadosos daqui para frente. Alguém perto de vocês pode estar envolvido. As palavras dela fizeram Gabriel sentir um calafrio. Alguém próximo a eles? Ele pensou em todos que estiveram no restaurante naquela noite, mas não conseguia imaginar que um amigo ou parente pudesse ser capaz de algo tão cruel. Eu preciso proteger Camila, ele disse determinado. O que posso fazer? Lívia olhou para ele com uma expressão séria. Primeiro, mantenha isso em segredo, aconselhou ela. Não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Se você quer descobrir a verdade, precisa ser cauteloso. E, acima de tudo, não confie em ninguém além de você mesmo. Gabriel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele olhou para a janela no final do corredor, onde a luz da lua projetava sombras longas e inquietantes. Eu vou descobrir quem fez isso, murmurou para si mesmo, mas Lívia ouviu. Ela colocou a mão em seu ombro e o olhou nos olhos. E eu vou ajudá-lo, disse ela, sua voz firme. Não vou deixar que machuquem sua esposa novamente. Gabriel não sabia por que confiava tanto naquela mulher que, até algumas horas antes, era apenas uma estranha. Mas naquele momento, ela era a única pessoa que parecia entender a gravidade da situação. As semanas que se seguiram foram tensas. Camila acordou dias depois, ainda fraca e desorientada, sem memória clara do que acontecera no restaurante. Os médicos continuaram a monitorá-la, mas não conseguiram identificar a causa do colapso. Era como se tudo estivesse encoberto por uma névoa que ninguém conseguia dissipar. Gabriel e Lívia mantiveram contato constante. Ela havia se tornado sua aliada, ajudando-o a investigar discretamente qualquer pista que pudessem encontrar sobre o possível envenenamento. Eles sabiam que, se alguém tivesse feito isso, ainda poderia estar por perto, esperando por outra oportunidade. Enquanto isso, Gabriel se esforçava para proteger Camila, sem que ela soubesse o que estava realmente acontecendo. Ele não queria preocupá-la enquanto ainda se recuperava, mas sabia que o tempo estava se esgotando. Então, em uma noite sombria e silenciosa, algo estranho aconteceu. Gabriel estava em casa, sentado no escritório, revendo os eventos da noite fatídica no restaurante. Ele havia obtido as gravações das câmeras de segurança com a ajuda de Lívia e estava analisando cada segundo, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse revelar o que aconteceu com Camila. De repente, um som ecoou pela casa, um som que ele não reconheceu de imediato. Era um leve arranhar, quase imperceptível, vindo do andar de baixo. Ele se levantou, o coração batendo forte no peito. O som continuou, agora mais nítido, como se algo ou alguém estivesse se movendo na escuridão. Gabriel caminhou lentamente até o corredor, descendo as escadas em silêncio, seus sentidos aguçados pela adrenalina. Quando chegou à sala de estar, o som cessou abruptamente. Ele olhou ao redor, mas não havia nada fora do lugar. Tudo parecia normal, exceto pela sensação de que ele não estava sozinho. Gabriel deu um passo à frente, sentindo o chão ranger sob seus pés, e então ele viu. A porta dos fundos estava ligeiramente entreaberta,
algo que ele tinha certeza de que havia trancado antes de ir para o escritório. Seu coração disparou. Será que alguém tinha entrado na casa? A casa estava mergulhada em uma quietude inquietante. Gabriel permanecia parado no pé da escada, seus olhos fixos na porta dos fundos, entreaberta, com a luz da lua criando sombras alongadas no chão da cozinha. O ar parecia mais denso, carregado de algo que ele não conseguia nomear, mas que provocava um frio crescente em sua espinha. Ele tinha certeza de que a porta estava trancada. Ele mesmo verificara antes de subir. E agora, ali estava ela, aberta o suficiente para deixar uma brisa leve invadir a sala, fazendo as cortinas ondularem como espectros à deriva. Gabriel caminhou lentamente até a porta, sentindo a tensão em cada músculo. Seu corpo inteiro estava alerta, os sentidos aguçados. Havia algo errado, ele sabia. Mas não conseguia determinar exatamente o quê. Ao se aproximar da porta, ele a empurrou suavemente, abrindo-a por completo. O jardim atrás da casa estava escuro, exceto pelo brilho pálido da lua iluminando o gramado. Nada parecia fora do lugar. Nenhum movimento. Nenhum som. Respirando fundo, ele saiu para o quintal, seus pés afundando levemente na grama úmida. O silêncio ao redor era absoluto, mas ao mesmo tempo, cheio de possibilidades. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas não podia ignorar a estranha sensação que o consumia. Gabriel olhou em volta, observando cada sombra, cada canto mal iluminado. Seus olhos vasculharam a cerca, o pequeno galpão no fundo do jardim e as árvores altas que delimitavam o terreno. Nada. Era como se o silêncio estivesse zombando de seu medo crescente, reforçando a sensação de que ele estava sozinho. Ou talvez, não tão sozinho assim. O coração de Gabriel batia forte no peito. Ele sabia que precisava manter a calma, pensar com clareza, mas o leve toque da brisa fria em sua pele e a escuridão ao seu redor faziam seu corpo tremer de ansiedade. Decidiu dar uma volta rápida pelo quintal, apenas para se certificar de que ninguém estava escondido ali. Contudo, quanto mais ele investigava, mais a ausência de qualquer sinal de intrusão o deixava desconfiado. E então, um pensamento gelado passou por sua mente. Talvez o perigo não estivesse lá fora. Talvez o verdadeiro perigo já estivesse dentro da casa. Voltou rapidamente para dentro, fechando e trancando a porta com cuidado. Precisava pensar. Quem poderia querer machucar Camila? E por quê? As perguntas continuavam a girar em sua mente sem resposta, cada uma trazendo mais incerteza e medo. As palavras de Lívia ecoavam em seus ouvidos. Isso não foi um acidente. Alguém fez isso. Gabriel subiu as escadas apressado, sentindo a urgência crescente de verificar Camila. Ela ainda estava dormindo. O efeito dos sedativos a mantinha em um estado de calma superficial. Observá-la ali, tão frágil e indefesa, fez seu coração se apertar. Ele precisava protegê-la a qualquer custo, mas como, se não sabia de onde vinha a ameaça? A noite se arrastou lentamente e Gabriel não conseguiu pregar os olhos. Sentado na cadeira ao lado da cama de Camila, ele vigiava os arredores, os ouvidos atentos a qualquer som fora do comum. O relógio na parede marcava cada segundo com uma precisão irritante, como se o tempo estivesse zombando de sua impotência. Lá fora, o vento sussurrava entre as árvores, mas dentro da casa, o silêncio era opressor. Na manhã seguinte, Gabriel se encontrou novamente com Lívia no hospital. Ele ainda estava abalado pela estranha ocorrência da noite anterior, mas decidiu não mencionar nada a ela. Havia algo sobre Lívia que ele ainda não conseguia decifrar completamente. Apesar de tudo o que ela havia feito por Camila, havia algo nela que o deixava desconfortável, como se ela soubesse mais do que estava disposta a revelar. "Como ela está?" perguntou Lívia, enquanto caminhavam pelos corredores do hospital. "Melhor", respondeu Gabriel, tentando manter a calma. "Mas ainda não sabemos o que aconteceu realmente." Lívia assentiu,
Mas seus olhos revelavam algo mais profundo, uma compreensão silenciosa que Gabriel não conseguia ignorar. Você ainda acredita que isso foi intencional, não é? Ele perguntou, encarando-a. Ela parou por um momento, olhando para ele com a mesma intensidade que ele já começava a reconhecer como típica de Lívia. Sim, disse ela com firmeza. E acredito que ainda estamos em perigo. Gabriel sentiu o chão se mover sob seus pés com aquelas palavras. Ele sabia que Lívia estava certa, mas a ideia de que alguém próximo pudesse estar envolvido no envenenamento de Camila o deixava desconcertado. Quem seria capaz de uma coisa dessas? E por quê? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o médico responsável por Camila apareceu, dando-lhe atualizações sobre o estado dela. Embora ela estivesse melhorando, ainda havia muitas incertezas. Os exames não revelaram nada conclusivo, o que deixava a equipe médica perplexa. Estamos fazendo tudo o que podemos, disse o médico tentando tranquilizá-lo, mas Gabriel sabia que, na verdade, eles estavam perdidos. As noites que se seguiram foram uma repetição angustiante da primeira. A sensação de ser observado, a porta entreaberta, o som inquietante de algo ou alguém se movendo na escuridão. Gabriel começou a se perguntar se estava enlouquecendo. Será que sua mente estava pregando peças? Ou será que o perigo era real? Lívia continuava ao seu lado, sempre vigilante, sempre disposta a ajudar. Mas havia algo nela que o incomodava. Algo que ele não conseguia entender. Sua presença constante e seus conselhos, embora úteis, também o faziam questionar suas verdadeiras intenções. Por que ela estava tão disposta a se envolver nessa situação? E o que ela realmente sabia sobre o que havia acontecido com Camila? Uma noite, enquanto Gabriel se revirava na cama, incapaz de dormir, ouviu novamente aquele som familiar vindo do andar de baixo. O mesmo som que havia escutado nas noites anteriores. Desta vez, no entanto, o som não era apenas um arranhar leve. Era algo mais forte, mais insistente, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Seu coração disparou. Ele saiu da cama rapidamente e desceu as escadas, seus pés descalços mal fazendo barulho no chão de madeira. Quando chegou ao final da escada, ele viu. A porta dos fundos estava aberta novamente, mas desta vez, algo estava diferente. Uma figura estava parada à beira da porta, uma silhueta escura e indistinta contra a luz fraca da lua. Gabriel congelou, seu corpo inteiro paralisado pelo medo. Quem era aquela pessoa? E o que queria? Quem está aí? Ele gritou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. A figura não se moveu de imediato, mas depois de alguns segundos, deu um passo à frente. O brilho da luz da lua revelou um rosto que Gabriel não esperava ver. Lívia! Ele sussurrou, confuso e incrédulo ao mesmo tempo. Ela não disse nada, apenas o olhou, seus olhos frios e calculistas, tão diferentes da mulher que ele achava conhecer. Um arrepio percorreu sua espinha, e naquele instante, Gabriel soube que algo estava terrivelmente errado. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz agora cheia de suspeita. Lívia deu mais um passo à frente, entrando na sala. Havia uma aura sinistra ao redor dela, algo que Gabriel não conseguia explicar. Eu disse que ainda estávamos em perigo, ela respondeu finalmente, sua voz fria como gelo. E eu estava certa. Gabriel sentiu uma onda de pânico tomar conta dele. Ele não sabia mais em quem confiar. O que Lívia estava fazendo em sua casa àquela hora? E por que a sensação de que algo muito pior estava por vir era tão esmagadora? Antes que ele pudesse reagir, Lívia deu mais um passo, e Gabriel se preparou para enfrentar uma verdade que ele não estava pronto para aceitar. O som da respiração de Gabriel ecoava pela sala, enquanto o silêncio ao redor o envolvia como uma prisão invisível. Seus olhos não desviavam de Lívia, que permanecia à sua frente, imóvel, com uma expressão inabalável. O ar estava pesado, quase palpável, como se a própria tivesse o peso de segredos ocultos.
Você está me assustando. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz hesitante e seca. Lívia deu mais um passo à frente. Seus olhos fixos em Gabriel, sem um pingo de hesitação. Você deveria estar assustado, Gabriel, ela respondeu, a voz baixa e controlada, mas carregada de algo que ele não podia identificar de imediato. Ele deu um passo para trás instintivamente, sentindo o suor frio começar a se formar em sua nuca. Algo estava terrivelmente errado, e o mais perturbador era a certeza crescente de que ele não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. O que está acontecendo, Lívia? Ele tentou, a voz ganhando um tom de desespero contido. Por que você está aqui assim no meio da noite? O que você quer de mim? Lívia ergueu uma sobrancelha, uma expressão quase de desdém no rosto, e Gabriel sentiu um nó apertar seu estômago. Você ainda não entendeu, não é? Ela murmurou, inclinando a cabeça ligeiramente de lado, como se estivesse analisando a mente confusa de Gabriel. Eu avisei desde o começo que algo estava errado, mas você insistiu em não ver. Agora é tarde demais. A última frase pairou no ar, densa e ameaçadora. Gabriel recuou mais um passo, suas costas agora contra a parede da sala. Ele olhou para a porta de saída, para a escada que levava até Camila, para qualquer rota de fuga. Mas Lívia bloqueava seu caminho com uma presença que ele não havia percebido até então. Eu confiei em você, ele disse, tentando manter o controle. Você salvou Camila. Por quê? O que você está escondendo? Lívia soltou uma risada curta, um som sem humor, que ecoou friamente pelo ambiente. Salvar, Gabriel? Você realmente acha que eu a salvei por altruísmo? Seus olhos faiscavam em uma luz sombria. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui, do que está em jogo. Gabriel tentou processar o que ela estava dizendo, mas a confusão e o medo formavam uma neblina em sua mente. Nada fazia sentido. Lívia, a mulher que havia sido sua aliada, agora parecia uma estranha, uma presença sinistra que ele não conseguia mais decifrar. O silêncio se estendeu, tornando a tensão quase insuportável. Finalmente, ela suspirou e se afastou um pouco, cruzando os braços. A verdade é que eu nunca estive aqui para salvar ninguém, ela admitiu, os olhos baixos. Eu estava aqui para garantir que tudo acontecesse como deveria. As palavras de Lívia pareciam perfurar o ar ao redor deles, e Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Ele perguntou, a voz tremendo. O que você está dizendo? Ela levantou o olhar, e Gabriel viu uma determinação fria em seus olhos. Eu sabia que Camila corria perigo. Sabia que ela seria alvo, mas também sabia que não podia deixá-la morrer. Ainda não. O silêncio que se seguiu foi como um soco no estômago de Gabriel. A revelação atingiu-o com força, e ele mal conseguia formar um pensamento coerente. Você sabia? Desde o início? A incredulidade tomou conta dele, e sua mente tentava desesperadamente juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais complexo. Por que você faria isso? Por que se envolver? E quem quer machucar Camila? Lívia respirou fundo e deu um passo à frente, agora muito próxima de Gabriel. Ele podia sentir o calor da presença dela, mas também uma frieza que irradiava de suas palavras. Eu não posso explicar tudo, Gabriel. Não agora. Mas o que você precisa saber é que Camila não foi envenenada por acaso. Isso tudo faz parte de algo maior. E agora, estamos no meio disso. Gabriel balançou a cabeça, tentando se afastar das implicações do que Lívia dizia, mas ele sabia que não podia mais fugir. Havia algo muito mais profundo em jogo, e ele estava sendo arrastado para um turbilhão de segredos que o deixavam tonto. O que você está dizendo, Lívia? Ele pressionou, a voz quase implorando. Quem está por trás disso? Quem está tentando nos machucar? Por um breve momento, Lívia hesitou. Seus olhos encontraram os de Gabriel com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Você não quer saber, Gabriel. Confie em mim. É melhor você não saber.
O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor do que qualquer resposta que Lívia poderia ter dado. A insinuação era clara, mas a verdade estava oculta em sombras que Gabriel não conseguia atravessar. Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, algo mudou no ambiente. Um som, quase imperceptível, vinha de cima. O andar de Camila. Gabriel congelou, sua atenção se voltando imediatamente para as escadas. Seu coração acelerou, e ele deu um passo em direção à escada, mas Lívia o segurou pelo braço. "Não vá", ela disse, firme. "Camila." Gabriel tentou se soltar, mas o aperto de Lívia era surpreendentemente forte. "Não é ela", Lívia sussurrou, com uma urgência que fez o sangue de Gabriel gelar. "Confie em mim. Não vá." O instinto de proteger Camila era esmagador. Gabriel soltou o braço de Lívia e correu para a escada, o coração batendo descontrolado. Subiu os degraus rapidamente, ignorando os avisos de Lívia. Ele precisava ver Camila. Precisava garantir que ela estava bem. Quando chegou ao quarto, o que encontrou fez seu coração parar. Camila estava deitada na cama, seus olhos abertos, mas havia algo errado. Muito errado. Sua respiração era irregular, seu rosto sem expressão. Gabriel se aproximou lentamente, sentindo o pânico crescer dentro de si. Ele pegou a mão dela, mas estava fria, muito fria. "Camila." Sua voz era um sussurro, quase suplicante. Ela não respondeu. Apenas o encarou com um olhar vazio, distante. Foi então que ele viu o pequeno frasco sobre a mesa de cabeceira. O mesmo frasco que Lívia havia usado para salvar Camila antes. Mas estava vazio. Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se a verdade estivesse começando a se revelar em fragmentos de um pesadelo. O que estava acontecendo? Como Camila havia piorado tão rapidamente? E por que o frasco estava vazio? Ele se virou, com o olhar selvagem, e viu Lívia parada na porta, observando-o com uma expressão indecifrável. "Você não deveria ter subido", ela disse, a voz baixa, quase como se estivesse lamentando. Gabriel sentiu uma raiva crescer dentro de si, algo que ele não conseguia mais controlar. "O que você fez com ela?" ele gritou, os punhos cerrados. "Eu disse que não era ela", Lívia repetiu, os olhos fixos em Gabriel. "Você não entende o que está acontecendo. Não ainda." Gabriel sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Ele não sabia mais em quem confiar, e a pessoa que ele pensava ser sua aliada agora parecia mais uma inimiga. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, um som fraco quebrou o silêncio. Um gemido. Gabriel se virou rapidamente, seu coração saltando no peito. Camila estava se mexendo, lentamente, como se estivesse tentando sair de um transe. "Camila?" Gabriel se aproximou novamente, segurando a mão dela. Desta vez, havia um calor fraco. Ela estava voltando. "Gabriel?" A voz dela era fraca, mas presente. Ele sentiu uma onda de alívio, mas também uma nova onda de perguntas. O que havia acontecido com ela? E por que Lívia parecia tão envolvida nisso? Antes que pudesse processar, Camila tentou se sentar, sua expressão confusa, mas alerta. Ela olhou para Gabriel e depois para Lívia, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. "O que aconteceu?" Camila perguntou a voz rouca. Gabriel não sabia como responder. Ele não sabia se podia contar a verdade, porque nem ele mesmo entendia completamente. Lívia deu um passo à frente e sua expressão estava novamente calma. "Precisamos sair daqui", ela disse. E desta vez, Gabriel não discutiu. O perigo não havia passado, e algo muito maior estava por vir. Gabriel mal conseguia respirar enquanto dirigia em alta velocidade pelas estradas desertas. O asfalto escuro e molhado pela chuva refletia as luzes dos faróis como um espelho distorcido. O som dos pneus cortando a água era o único ruído além da respiração irregular que ecoava no carro. Ao seu lado, Camila estava calada, ainda recuperando-se do susto e da confusão que a dominava após os acontecimentos daquela noite. Atrás deles, no banco de trás, Lívia permanecia em silêncio,
os olhos fixos no caminho à frente, mas sua mente parecia estar em outro lugar, distante e sombria. Para onde estamos indo? Camila perguntou, sua voz frágil, mas firme. Era a primeira vez que ela falava desde que deixaram a casa. Ela olhou para Gabriel, que apertou o volante, sem saber ao certo como responder. Ele lançou um olhar rápido pelo retrovisor em direção a Lívia, buscando orientação, mas a expressão da mulher não deu nenhuma pista. Ela parecia saber exatamente o que fazer, como se estivesse conduzindo o desenrolar dos eventos desde o início. Precisamos de um lugar seguro, Camila, ele respondeu finalmente, sua voz mais baixa do que pretendia. Longe de... tudo isso. Camila franziu a testa, confusa, sua mente ainda lutando para encaixar as peças do quebra-cabeça que parecia estar se revelando lentamente. Ela estava em estado de alerta, como se algo terrível pudesse acontecer a qualquer momento. E, de certa forma, ela sabia que isso não estava longe da verdade. Eu ainda não entendo o que está acontecendo. Quem está por trás disso? Por que alguém me envenenaria? Ela olhou diretamente para Gabriel, mas a pergunta estava direcionada a ambos, a Gabriel e a Lívia, esperando uma resposta que ninguém parecia pronto para dar. Lívia finalmente quebrou o silêncio que mantinha desde que saíram da casa. Há coisas que você ainda não sabe, Camila. Coisas que vão além do que conseguimos explicar com lógica ou razão. Não me venha com mistérios agora, Lívia, Camila respondeu, sua voz elevando-se com uma mistura de medo e frustração. Eu quase morri. Eu mereço saber o que está acontecendo. Gabriel olhou para Camila, sentindo a mesma angústia que ela. Ele também estava no escuro, envolto em dúvidas e incertezas. Ela tem razão. Precisamos de respostas, Lívia. Agora. Lívia suspirou, finalmente se inclinando para a frente, suas mãos apoiadas nas costas dos bancos dianteiros. A verdade é, nem eu sei tudo. Mas o que sei é o suficiente para entender que vocês não estão seguros. Nenhum de nós está. E o que quer que tenha começado naquela noite no restaurante não vai parar até conseguirmos descobrir quem está por trás disso. Camila virou-se completamente para Lívia, sua expressão uma mistura de dor e raiva. Quem poderia querer nos machucar dessa forma? Quem poderia ser tão cruel? Lívia hesitou por um momento, como se estivesse ponderando o quanto poderia revelar. Acredito que vocês dois estão envolvidos em algo maior do que apenas uma vingança pessoal. Há um padrão nisso. Algo meticulosamente planejado. Gabriel sentiu o estômago afundar. Padrão? Do que você está falando? O envenenamento. Não foi o primeiro. Nem será o último se não agirmos rápido. A voz de Lívia era fria, carregada de um conhecimento que ela ainda não havia compartilhado por completo. O que aconteceu com vocês não foi uma coincidência. Existe uma conexão. Uma conexão com o quê? Gabriel perguntou, o pânico começando a surgir em sua voz. Você está dizendo que alguém está nos caçando? Lívia assentiu lentamente. Não vocês especificamente, mas o que vocês representam. Camila parecia prestes a desabar. Suas mãos tremiam, enquanto ela tentava processar o que estava ouvindo. Mas nós não fizemos nada. Por que alguém nos atacaria dessa forma? Lívia encarou-a com uma expressão sombria. Às vezes o que você representa para alguém é suficiente. Vocês podem ser peças em um jogo muito maior. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. Gabriel continuou dirigindo, tentando manter o foco na estrada, mas sua mente girava em torno das palavras de Lívia. Um jogo? Peças? Isso não fazia sentido. E ainda assim, ele sabia que havia verdade naquilo. A noite se estendia sem fim, e as luzes da cidade já haviam ficado para trás há muito tempo. Eles estavam em uma estrada deserta, cercada por florestas e campos que desapareciam na escuridão. Onde você está nos levando? Gabriel finalmente perguntou, sua voz quebrando o silêncio novamente. Há um lugar, Lívia respondeu. Uma casa de uma amiga. Fica fora do radar,
E é o único lugar que eu consigo pensar que seria seguro agora. Seguro? Como você pode ter certeza? Camila pressionou, ainda desconfiada. Eu não tenho certeza de nada, Lívia admitiu, seus olhos fixos no horizonte. Mas é nossa melhor chance no momento. Gabriel apertou os lábios, sem querer mostrar a dúvida crescente que o corroía por dentro. Ele não sabia até que ponto poderia confiar em Lívia, mas também não via outra alternativa. Era como se estivessem sendo guiados por um fio invisível, forçados a seguir uma trilha que eles mesmos não haviam escolhido. Depois de mais algum tempo em silêncio, eles finalmente chegaram ao destino. A casa de campo que Lívia mencionara estava escondida entre as árvores densas, com pouca iluminação além dos faróis do carro que iluminaram a entrada. Chegamos, Lívia disse calmamente, enquanto Gabriel desligava o motor e o som da noite os envolvia novamente. O trio saiu do carro, o ar frio da noite envolvendo-os enquanto caminhavam em direção à entrada da casa. A madeira velha da varanda rangia sob seus pés, e a sensação de estar sendo observado era quase palpável. Tem certeza de que estamos sozinhos aqui? Gabriel perguntou, olhando ao redor. Lívia assentiu, caminhando até a porta e abrindo-a com uma chave que ela parecia já ter em mãos. Sim, aqui estamos seguros. A casa por dentro era simples, mas acolhedora. Havia uma lareira no canto com uma pilha de lenha pronta para ser acesa. A luz suave das velas espalhadas pela sala criava um clima quase tranquilo, apesar da tensão que dominava o grupo. Podemos descansar aqui, Lívia disse, indicando os quartos ao fundo. Mas não podemos ficar por muito tempo. Precisamos resolver isso logo. Camila estava exausta. Sua mente parecia uma massa confusa de perguntas sem respostas. Resolver o quê, Lívia? Você fala como se soubesse o que está por vir, mas não nos conta nada. Lívia se aproximou de Camila, colocando uma mão em seu ombro. Eu sei que está tudo muito confuso, mas estou fazendo o que posso para protegê-la. Precisamos de tempo. Tempo? Camila afastou-se, sua paciência se esgotando. Quanto tempo mais vamos ter antes que algo pior aconteça? Lívia não respondeu, o que fez o medo de Camila crescer ainda mais. No entanto, antes que pudessem continuar discutindo, um barulho ecoou do lado de fora da casa. Um estalo seco, como se algo tivesse se movido entre as árvores. Todos congelaram. Gabriel correu até a janela, tentando enxergar além da escuridão, mas não viu nada. O que foi isso? Lívia se aproximou, também observando atentamente. Não sei. Você disse que aqui era seguro, Camila sussurrou, o pânico evidente em sua voz. E eu acreditava que fosse. A resposta de Lívia não trouxe conforto. Apenas aumentou a sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Um segundo estalo, desta vez mais próximo. Precisamos sair daqui, Gabriel disse, sentindo seu coração disparar. Agora. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, a porta da casa foi arrombada, e o som estrondoso fez com que os três recuassem, presos entre o medo e o desconhecido. O vento frio entrou pela porta aberta, trazendo consigo algo que eles ainda não conseguiam ver. Lívia deu um passo à frente, pronta para enfrentar o que quer que fosse. Gabriel e Camila ficaram paralisados, esperando pelo pior. E então a figura emergiu da escuridão, preenchendo o ambiente com uma presença sufocante. Tudo mudaria a partir daquele momento. A noite estava mais escura do que Gabriel poderia imaginar. O vento parecia carregar algo sinistro, como se sussurrasse segredos que ninguém queria ouvir. O som da porta sendo arrombada ecoava pela casa, e o frio invadia o local, fazendo Camila estremecer. Lívia estava à frente, seus olhos fixos na figura que emergia da escuridão, seu corpo tenso como se antecipasse algo que apenas ela compreendia. A figura, envolta em sombras, não se movia imediatamente. Ela parecia pairar ali, na soleira da porta, quase como se estivesse decidindo o próximo passo. Gabriel pôde ouvir seu próprio coração batendo alto, o medo subindo pela garganta como um grito sufocado.
O que quer que estivesse do outro lado, ele sabia. Não era algo com que poderiam lidar facilmente. Quem está aí? Gabriel gritou, a voz quebrada pela tensão que o dominava. Não havia resposta. Somente o som do vento e o ranger das árvores lá fora. Lívia, de olhos ainda fixos na figura, sussurrou algo que Gabriel não conseguiu entender. Camila, ao lado dele, agarrou seu braço com força, os dedos tremendo. Havia algo de muito errado naquela cena, e todos ali sabiam disso. A figura deu um passo à frente, finalmente se revelando à luz fraca da lareira. Era um homem, com a pele pálida e um semblante perturbador, quase como se ele estivesse lá, mas não estivesse realmente vivo. Seus olhos, vazios de qualquer emoção, encontraram os de Lívia por um momento longo e desconfortável. Você sabia que eu viria? Ele disse. Sua voz fria e sem emoção, ressoando no silêncio da sala. Sempre soube. Gabriel olhou de Lívia para o homem, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é você? Ele exigiu, sua voz cheia de desespero. O homem ignorou Gabriel, focando-se apenas em Lívia, que não se moveu nem disse nada por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, com um suspiro pesado, ela falou, sua voz carregada de resignação. Eu sabia que esse momento chegaria, ela começou sem desviar o olhar. Mas não pensei que seria tão cedo. O que ele quer? Camila sussurrou, os olhos arregalados de medo. Antes que alguém pudesse responder, o homem deu mais um passo à frente, seus olhos agora fixos em Gabriel. Vocês estão todos envolvidos nisso agora. Não há mais como voltar atrás. Gabriel tentou recuar, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Envolvidos em quê? Do que você está falando? O homem sorriu, um sorriso que fez o estômago de Gabriel revirar. Vocês mexeram com algo que não compreendem. E agora vão pagar o preço. Antes que Gabriel pudesse reagir, Lívia se moveu rapidamente, colocando-se entre ele e o homem. Isso não vai acontecer, ela disse, sua voz firme, mas carregada de um tipo de medo que Gabriel nunca havia ouvido antes. Eu não vou deixar que você toque neles. O homem riu. Um som amargo e frio que ecoou pela sala. Você acha que pode me impedir, Lívia? Você acha que tem poder para isso? Lívia não respondeu. Em vez disso, seus olhos brilharam com uma determinação feroz, algo que Gabriel não havia visto antes. Ela estava pronta para lutar, mas Gabriel não sabia contra o quê. O que estava acontecendo ali? Quem era aquele homem? E por que Lívia parecia tão envolvida em algo que ela nunca havia mencionado? O homem deu mais um passo à frente, e Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo de profundamente errado naquela presença, algo que não pertencia a este mundo. Ele olhou para Camila, que estava visivelmente apavorada, e soube que precisavam sair dali. Mas como? Como escapar de algo que parecia estar além da compreensão humana? Você não pode lutar contra o que está além de você, Lívia. O homem continuou, seus olhos brilhando com uma malícia sombria. Você já sabe como isso vai acabar. Lívia não respondeu. Em vez disso, ela deu um passo à frente, ficando a apenas alguns metros do homem. Seus olhos estavam fixos nos dele, e por um momento, Gabriel pensou que algo estranho estava acontecendo. Era como se os dois estivessem comunicando-se de uma forma que ele não podia entender. Uma batalha silenciosa de vontades. Gabriel, leve Camila para fora, Lívia ordenou sem tirar os olhos do homem. Agora. Mas... Gabriel começou a protestar, mas Lívia o interrompeu. Vá, agora. A urgência na voz dela fez Gabriel se mover antes que pudesse pensar. Ele agarrou a mão de Camila e a puxou em direção à porta dos fundos, o medo crescendo em seu peito a cada segundo. Mas antes que pudessem atravessar a soleira, uma força invisível os empurrou de volta, jogando-os contra a parede com uma força que tirou o ar dos pulmões de Gabriel. O homem riu, caminhando lentamente em direção a eles. Ninguém vai a lugar algum. Não antes de eu terminar o que comecei. Lívia se moveu rapidamente.
posicionando-se entre o homem e o casal. Eu avisei para você não subestimar o que eu sei. Gabriel tentou levantar-se, ainda tonto pelo impacto. Lívia, o que está acontecendo? Quem é ele? Lívia olhou rapidamente para Gabriel, sua expressão endurecida. Ele é alguém que nunca deveria ter retornado. Mas agora não temos escolha a não ser lidar com ele. O homem levantou uma mão e a sala pareceu congelar por um segundo. A pressão no ar ficou sufocante e Gabriel sentiu seu coração disparar. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Tudo ao redor deles começou a tremer, e Gabriel percebeu que o homem não era apenas uma ameaça física, mas algo muito mais profundo. Algo que estava além da compreensão racional. Você acha que pode me parar, Lívia? O homem disse, a voz cortante como uma lâmina afiada. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Lívia se virou para Gabriel e Camila, sua expressão sombria. Vocês dois precisam sair daqui. Agora. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o homem avançou com uma velocidade impossível, agarrando Gabriel pela garganta e levantando-o no ar como se ele não pesasse nada. Camila gritou, correndo em direção a ele, mas foi empurrada para longe por uma força invisível. Você deveria ter ficado fora disso, o homem sussurrou no ouvido de Gabriel. Agora, todos vocês vão pagar o preço. Gabriel sentiu sua visão escurecer, o ar escasseando enquanto a mão fria do homem apertava sua garganta. Mas antes que ele perdesse completamente a consciência, Lívia agiu. Ela levantou a mão, murmurando algo em uma língua que Gabriel não compreendia, e, de repente, uma luz forte explodiu no meio da sala, jogando o homem para trás. Gabriel caiu no chão, ofegando, tentando recuperar o fôlego. O homem, agora recuando, olhou para Lívia com uma fúria crescente. Você realmente quer testar seus limites, não é? Lívia estava ofegante, claramente usando toda a sua energia para manter o controle da situação. Você não pertence a este mundo. Volte para onde você veio. O homem deu um sorriso torto. Eu ainda não terminei aqui. Com um movimento rápido, ele desapareceu nas sombras, como se nunca estivesse ali. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia caiu de joelhos, exausta, e Gabriel correu até ela, ainda tentando entender o que havia acabado de acontecer. Lívia, o que foi isso? Quem era ele? Lívia olhou para ele, seus olhos pesados de cansaço. Não importa agora. Precisamos sair daqui antes que ele volte. E da próxima vez não teremos tanta sorte. Camila, ainda tremendo, se aproximou lentamente. Para onde vamos? Lívia, com dificuldade, levantou-se e olhou para fora da janela, a escuridão ainda pairando como uma ameaça iminente. Temos que encontrar respostas, e rápido. Gabriel olhou para Lívia, para Camila, e soube que a partir daquele momento, nada seria como antes. Eles estavam envolvidos em algo muito maior do que poderiam imaginar, e o perigo que enfrentavam estava apenas começando. Vamos, ele disse, pegando a mão de Camila novamente. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. E assim, eles deixaram a casa, com mais perguntas do que respostas, enquanto a escuridão parecia seguir cada um de seus passos. O som de passos apressados ecoava pelos corredores estreitos e mal iluminados. Gabriel podia sentir o suor escorrendo por suas têmporas, enquanto seus pensamentos corriam tão rápido quanto seus pés. Camila estava logo atrás dele, ofegante, seus olhos arregalados de pavor. Lívia liderava o caminho, com a expressão fechada, claramente concentrada em uma estratégia que ainda não havia revelado para eles. Mas Gabriel sabia que o tempo estava se esgotando. A figura sombria que os havia atacado antes era mais do que um simples homem. Ele era algo além da compreensão de Gabriel, algo que havia forçado os três a abandonar a casa de Lívia e procurar refúgio em um local desconhecido. Tudo o que Gabriel sabia era que eles precisavam descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Lívia, para onde estamos indo? Ele perguntou, a voz entrecortada pela falta de ar.
Ela não respondeu imediatamente. Seu olhar fixo à frente, os olhos escaneando as sombras enquanto se movia com uma precisão quase instintiva. Há um lugar onde podemos encontrar respostas. Mas não sei se vocês estão preparados para o que vamos descobrir lá. Eu não tenho escolha, Gabriel retrucou, segurando a mão de Camila com mais força. Se há uma chance de salvar Camila, eu vou até o fim. O silêncio de Lívia era quase mais assustador do que qualquer palavra que ela poderia ter dito. Gabriel sabia que havia mais naquela mulher do que ele poderia entender. Desde o primeiro momento em que ela interveio para salvar a vida de sua esposa, ele percebera que havia algo em seu passado, algo que a conectava diretamente com o mistério que agora o cercava. O local que Lívia os guiava era uma casa antiga, afastada da cidade, escondida entre árvores densas e coberta por uma neblina que parecia viva. Quando chegaram à frente do portão enferrujado, o vento cessou abruptamente, como se até mesmo a natureza estivesse retendo o fôlego, esperando o que estava por vir. Estamos aqui, Lívia disse, a voz baixa, quase reverente. Este lugar tem história. Gabriel olhou para a casa, um casarão em ruínas, com janelas quebradas e uma sensação de abandono que parecia ainda mais assustadora à luz da lua pálida. Camila, ao seu lado, estremeceu, segurando seu braço com mais força. Lívia, o que é este lugar? Camila perguntou, sua voz tremendo de medo. Este é o ponto de origem, Lívia respondeu enigmaticamente, abrindo o portão que rangeu como um grito em meio ao silêncio. É aqui que tudo começou, e talvez onde possamos terminar isso. Os três entraram no jardim, os pés afundando na grama alta e úmida. Gabriel sentia o peso da atmosfera sobre eles, como se o próprio ar estivesse conspirando contra suas intenções. A casa parecia pulsar, quase como se estivesse esperando por eles. Quando chegaram à porta da frente, Lívia parou e respirou fundo, colocando a mão no trinco de madeira envelhecida. Lá dentro, existem respostas, mas nem todas as respostas são fáceis de ouvir. Gabriel, apesar do medo crescente, assentiu. Eu estou pronto. Lívia abriu a porta e o rangido ecoou como um aviso. O interior da casa era ainda mais sombrio do que o lado de fora. O cheiro de madeira podre e umidade infestava o ar, e as paredes pareciam cobertas por uma fina camada de mofo. Tudo estava empoeirado, como se ninguém tivesse pisado ali em décadas, e ainda assim havia uma sensação de movimento, como se algo estivesse esperando para ser despertado. Eles seguiram pelo corredor estreito até uma sala ampla, onde, no centro, havia uma mesa de madeira com um grande livro antigo sobre ela. Lívia se aproximou lentamente do livro, abrindo-o com cuidado. Este livro contém os registros de tudo o que aconteceu e de quem está por trás de tudo isso, ela disse, passando as páginas com dedos que tremiam levemente. E aqui está o que você precisa entender, Gabriel. Gabriel se aproximou, sentindo o coração acelerar ao olhar para as páginas amareladas e desbotadas. O que isso significa? O que está acontecendo? Lívia suspirou, como se estivesse carregando um fardo pesado demais por muito tempo. O homem que atacou vocês não é apenas um homem. Ele é uma entidade antiga, algo que foi invocado há muitos anos. A razão pela qual ele voltou agora está diretamente ligada a Camila. Gabriel olhou para Camila, que parecia confusa e assustada. O que você quer dizer? A linhagem de Camila, Lívia continuou, é muito mais antiga do que vocês imaginam. E há um pacto, algo que foi selado gerações atrás. Esse homem, essa entidade, está aqui para cobrar uma dívida que não pode ser paga de forma comum. Isso é loucura, Gabriel murmurou, tentando processar o que estava ouvindo. Pode parecer, Lívia disse, virando-se para ele. Mas a verdade está bem diante de vocês. Camila foi marcada. Ela carrega dentro de si algo que essa entidade quer. Algo que pertence a ele. Marcada?
Eu não entendo, Camila gaguejou, dando um passo para trás. Você pode não saber, Lívia explicou, mas sua família, gerações atrás, fez um pacto com ele. E agora, ele voltou para reivindicar o que é dele. Mas há uma maneira de quebrar esse ciclo, se estivermos dispostos a fazer o que for necessário. O coração de Gabriel disparou. O que precisamos fazer? Lívia olhou diretamente para Camila, seus olhos cheios de uma seriedade que fez Gabriel estremecer. Camila precisa enfrentar ele diretamente. Só ela pode desfazer o que foi feito. Eu? Camila perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Mas como? Eu nem sei o que está acontecendo. Eu sei que parece impossível, Lívia respondeu suavemente. Mas você tem dentro de si o poder para enfrentá-lo. Precisamos realizar um ritual, algo que irá trazê-lo aqui, a este lugar. E você terá a chance de confrontá-lo. Essa é a única maneira de libertar sua linhagem desse fardo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Gabriel queria protestar. Queria dizer que era loucura colocar Camila em tanto perigo. Mas ele sabia que não havia outra escolha. Eles estavam encurralados. Se não fizessem algo agora, a entidade os caçaria até o fim. Lívia começou a preparar o ritual. As horas que se seguiram foram um borrão de tensão e expectativa. Lívia desenhou símbolos no chão delas e murmurou palavras em uma língua antiga que Gabriel não reconhecia. Camila, embora visivelmente apavorada, tentou manter a calma, seus olhos fixos em Gabriel, como se ele fosse sua âncora em meio à tempestade. Quando o ritual estava completo, a sala ficou em silêncio absoluto. O ar ficou pesado, e Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava acontecendo. De repente, as velas se apagaram todas de uma vez, mergulhando a sala em escuridão total. O som de passos ecoou do lado de fora, e Gabriel soube que ele estava ali. A entidade havia chegado. A porta se abriu lentamente, e a figura sombria entrou na sala, seus olhos brilhando com uma luz fria e malévola. Ele olhou diretamente para Camila e, por um momento, o tempo pareceu parar. Chegou a hora, a entidade disse, sua voz ressoando pela sala. Você não pode escapar do que me deve. Camila deu um passo à frente, seus olhos cheios de determinação. Eu não sou sua. Nunca fui. A entidade riu, um som que fez Gabriel estremecer. Você é minha desde o dia em que nasceu. Sua linhagem me pertence. Mas se você acha que pode me desafiar, vamos ver o que você tem. Lívia olhou para Camila e murmurou. Agora. Camila fechou os olhos e começou a recitar as palavras que Lívia havia ensinado. O chão começou a tremer, e a sala foi envolta em uma luz intensa. A entidade gritou, sua forma se distorcendo, tentando resistir, mas a luz se tornou mais forte, consumindo-o. Isso não acaba aqui! Ele gritou antes de desaparecer completamente, sua voz ecoando até se extinguir. Quando tudo terminou, a sala ficou em silêncio. A entidade havia desaparecido, e a luz suave das velas acesas por Lívia voltaram a brilhar. Gabriel correu até Camila, segurando-a com força. Ela estava ofegante, mas viva. Lívia, conseguimos? Gabriel perguntou, ainda atordoado pelo que havia acontecido. Lívia sorriu levemente, cansada, mas aliviada. Sim, vocês quebraram o ciclo. Gabriel abraçou Camila com força, sentindo o peso finalmente sair de seus ombros. Estava tudo acabado. O som de passos apressados ecoava pelos corredores estreitos e mal iluminados. Gabriel podia sentir o suor escorrendo por suas têmporas, enquanto seus pensamentos corriam tão rápido quanto seus pés. Camila estava logo atrás dele, ofegante, seus olhos arregalados de pavor. Lívia liderava o caminho, com a expressão fechada, claramente concentrada em uma estratégia que ainda não havia revelado para eles. Mas Gabriel sabia que o tempo estava se esgotando. A figura sombria que os havia atacado antes era mais do que um simples homem.
Ele era algo além da compreensão de Gabriel. Algo que havia forçado os três a abandonar a casa de Lívia e procurar refúgio em um local desconhecido. Tudo o que Gabriel sabia era que eles precisavam descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Lívia, para onde estamos indo? Ele perguntou, a voz entrecortada pela falta de ar. Ela não respondeu imediatamente. Seu olhar fixo à frente, os olhos escaneando as sombras enquanto se movia com uma precisão quase instintiva. Há um lugar onde podemos encontrar respostas. Mas não sei se vocês estão preparados para o que vamos descobrir lá. Eu não tenho escolha, Gabriel retrucou, segurando a mão de Camila com mais força. Se há uma chance de salvar Camila, eu vou até o fim. O silêncio de Lívia era quase mais assustador do que qualquer palavra que ela poderia ter dito. Gabriel sabia que havia mais naquela mulher do que ele poderia entender. Desde o primeiro momento em que ela interveio para salvar a vida de sua esposa, ele percebera que havia algo em seu passado, algo que a conectava diretamente com o mistério que agora os cercava. O local que Lívia os guiava era uma casa antiga, afastada da cidade, escondida entre árvores densas e coberta por uma neblina que parecia viva. Quando chegaram à frente do portão enferrujado, o vento cessou abruptamente, como se até mesmo a natureza estivesse retendo o fôlego, esperando o que estava por vir. Estamos aqui, Lívia disse, a voz baixa, quase reverente. Este lugar tem história. Gabriel olhou para a casa, um casarão em ruínas, com janelas quebradas e uma sensação de abandono que parecia ainda mais assustadora à luz da lua pálida. Camila, ao seu lado, estremeceu, segurando seu braço com mais força. Lívia, o que é este lugar? Camila perguntou, sua voz tremendo de medo. Este é o ponto de origem, Lívia respondeu enigmaticamente, abrindo o portão que rangeu como um grito em meio ao silêncio. É aqui que tudo começou. E talvez, onde possamos terminar isso. Os três entraram no jardim, os pés afundando na grama alta e úmida. Gabriel sentia o peso da atmosfera sobre eles, como se o próprio ar estivesse conspirando contra suas intenções. A casa parecia pulsar, quase como se estivesse esperando por eles. Quando chegaram à porta da frente, Lívia parou e respirou fundo, colocando a mão no trinco de madeira envelhecida. Lá dentro, existem respostas, mas nem todas as respostas são fáceis de ouvir. Gabriel, apesar do medo crescente, assentiu. Eu estou pronto. Lívia abriu a porta e o rangido ecoou como um aviso. O interior da casa era ainda mais sombrio do que o lado de fora. O cheiro de madeira podre e umidade infestava o ar, e as paredes pareciam cobertas por uma fina camada de mofo. Tudo estava empoeirado, como se ninguém tivesse pisado ali em décadas, e ainda assim, havia uma sensação de movimento, como se algo estivesse esperando para ser despertado. Eles seguiram pelo corredor estreito até uma sala ampla, onde no centro havia uma mesa de madeira com um grande livro antigo sobre ela. Lívia se aproximou lentamente do livro, abrindo-o com cuidado. Este livro contém os registros de tudo o que aconteceu e de quem está por trás de tudo isso, ela disse, passando as páginas com dedos que tremiam levemente. E aqui está o que você precisa entender, Gabriel. Gabriel se aproximou, sentindo o coração acelerar ao olhar para as páginas amareladas e desbotadas. O que isso significa? O que está acontecendo? Lívia suspirou, como se estivesse carregando um fardo pesado demais por muito tempo. O homem que atacou vocês não é apenas um homem. Ele é uma entidade antiga, algo que foi invocado há muitos anos. A razão pela qual ele voltou agora está diretamente ligada a Camila. Gabriel olhou para Camila, que parecia confusa e assustada. O que você quer dizer? A linhagem de Camila, Lívia continuou, é muito mais antiga do que vocês imaginam. E há um pacto, algo que foi selado gerações atrás. Esse homem, essa entidade, está aqui para cobrar uma dívida.
Uma dívida que não pode ser paga de forma comum. Isso é loucura, Gabriel murmurou, tentando processar o que estava ouvindo. Pode parecer, Lívia disse, virando-se para ele. Mas a verdade está bem diante de vocês. Camila foi marcada. Ela carrega dentro de si algo que essa entidade quer. Algo que pertence a ele. Marcada? Eu não entendo. Camila gaguejou, dando um passo para trás. Você pode não saber, Lívia explicou, mas sua família, gerações atrás, fez um pacto com ele. E agora, ele voltou para reivindicar o que é dele. Mas há uma maneira de quebrar esse ciclo, se estivermos dispostos a fazer o que for necessário. O coração de Gabriel disparou. O que precisamos fazer? Lívia olhou diretamente para Camila, seus olhos cheios de uma seriedade que fez Gabriel estremecer. Camila precisa enfrentar ele diretamente. Só ela pode desfazer o que foi feito. Eu? Camila perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Mas como? Eu nem sei o que está acontecendo. Eu sei que parece impossível, Lívia respondeu suavemente. Mas você tem dentro de si o poder para enfrentá-lo. Precisamos realizar um ritual, algo que irá trazê-lo aqui, a este lugar. E você terá a chance de confrontá-lo. Essa é a única maneira de libertar sua linhagem desse fardo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Gabriel queria protestar. Queria dizer que era loucura colocar Camila em tanto perigo. Mas ele sabia que não havia outra escolha. Eles estavam encurralados. E se não fizessem algo agora, a entidade os caçaria até o fim. Lívia começou a preparar o ritual. As horas que se seguiram foram um borrão de tensão e expectativa. Lívia desenhou símbolos no chão, acendeu velas e murmurou palavras em uma língua antiga que Gabriel não reconhecia. Camila, embora visivelmente apavorada, tentou manter a calma, seus olhos fixos em Gabriel, como se ele fosse sua âncora em meio à tempestade. Quando o ritual estava completo, a sala ficou em silêncio absoluto. O ar ficou pesado e Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava acontecendo. De repente, as velas se apagaram todas de uma vez, mergulhando a sala em escuridão total. O som de passos ecoou do lado de fora e Gabriel soube que ele estava ali. A entidade havia chegado. A porta se abriu lentamente e a figura sombria entrou na sala, seus olhos brilhando com uma luz fria e malévola. Ele olhou diretamente para Camila e, por um momento, o tempo pareceu parar. Chegou a hora, a entidade disse, sua voz ressoando pela sala. Você não pode escapar do que me deve. Camila deu um passo à frente, seus olhos cheios de determinação. Eu não sou sua. Nunca fui. A entidade riu, um som que fez Gabriel estremecer. Você é minha desde o dia em que nasceu. Sua linhagem me pertence. Mas se você acha que pode me desafiar, vamos ver o que você tem. Lívia olhou para Camila e murmurou. Agora. Camila fechou os olhos e começou a recitar as palavras que Lívia havia ensinado. O chão começou a tremer, e a sala foi envolta em uma luz intensa. A entidade gritou, sua forma se distorcendo, tentando resistir, mas a luz se tornou mais forte, consumindo-o. Isso não acaba aqui! Ele gritou antes de desaparecer completamente, sua voz ecoando até se extinguir. Quando tudo terminou, a sala ficou em silêncio. A entidade havia desaparecido e a luz suave das velas acesas por Lívia voltaram a brilhar. Gabriel correu até Camila, segurando-a com força. Ela estava ofegante, mas viva. Lívia, conseguimos? Gabriel perguntou, ainda atordoado pelo que havia acontecido. Lívia sorriu levemente, cansada, mas aliviada. Sim, vocês quebraram o ciclo. Gabriel abraçou Camila com força, sentindo o peso finalmente sair de seus ombros. Estava tudo acabado.